Olá, sejam bem-vindos ao nosso videocast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação, natureza e desenvolvimento humano. A convidada de hoje é a Luciana Queiroz. Olá, uma alegria estar aqui com você, Júlia, nesse bate-papo. Fiquei muito feliz com o convite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Educando pela Natureza, que é da Luciana. Ela é educadora ambiental e brinquedista e é minha ex-professora, me alfabetizou e também me deu aula de geografia no Fundamental. Isso então mesmo. É um convite muito especial, Sim, né? Com certeza. E aí a Luciana agora vai falar um pouquinho sobre ela. Isso, então, Júlia, esse livro, Educando pela Natureza, ele surgiu como uma proposta, né, da minha trajetória profissional mesmo, que você acompanhou, né, como aluna, tanto no infantil quanto no ensino fundamental, né, que eu tive a oportunidade de te dar aula, né, lá no Colégio Logosófico. E essa proposta, então, ela é baseada na pedagogia logosófica, né, que você também já conhece, e foi inspirada nesse livro, na revista sobre Vida e Natureza, Imagens Analógicas, que é um dos recursos da pedagogia logosófica. A pedagogia logosófica, ela é inspirada, né, na logosofia, surgiu, né, com o Gonzales Pecotti, que é um educador e humanista, e aí, então, ele criou a pedagogia logosófica, que é aplicada nos colégios logosóficos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por 25 anos, né, como professora do ensino infantil, como professora de geografia por 10 anos, e também estive na função de assessora educacional e também coordenadora de monitoria. Então, foram ao todo 25 anos trabalhando no Colégio Logosófico, onde eu aprendi a aplicar esse recurso da pedagogia logosófica. E trabalhando, né, com esse recurso, eu percebi o quanto que ele é importante para a formação do ser humano, tanto na infância, na adolescência e na juventude, que foi o momento quando eu tomei contato com a pedagogia logosófica e passei a conhecer as imagens analógicas. Então, na juventude, já fez uma diferença enorme na minha vida, para os estímulos, inspirar, né, a observar a natureza, a tocar a sensibilidade. E aí eu pensei, né, gente, se isso já fez tanto por mim na juventude, imagino que não pode fazer para uma criança. Porque tudo começa na infância. Com certeza. Né, Júlia? Tudo. Os hábitos, né, as reflexões, a forma de pensar. E apresentar a natureza como educadora, como mais uma educadora. Porque a educação de uma criança é uma responsabilidade compartilhada. Pela escola, pela família, pelos ambientes, né, onde ela frequenta, e também por diversos recursos. E um deles é o recurso de inspiração na natureza. E aí surgiu, então, essa vontade. Na verdade, Júlia, eu sempre tive vontade de escrever um livro. Eu também. Você também? Não é à toa que nós estamos juntas aí no nosso projeto. Quando adolescente, eu me recordo que eu ficava em casa, eu tinha uma máquina de datilografia, não é da sua época. A máquina de datilografia Olivetti que eu tinha, laranja, e eu lembro que eu ficava ali escrevendo, gente, eu tenho que escrever um livro, mas eu não sabia o que eu ia escrever, mas eu sentia que eu tinha algo para trazer, para escrever, né, para entregar para a humanidade, para os alunos. Na época eu já queria ser professora, mas eu era adolescente. Então, eu me recordo de ficar ali à noite datilografando e eu puxava as folhas. Não tá bom. Aí eu embolava a folha e jogava no lixo, que era igual uma cena de filme que eu via os escritores. Já imaginando escrevendo seu livro. Já imaginando escrevendo meu livro. Mas eu nunca, eu não tinha ainda essa noção, né? Qual seria esse conteúdo? Na época, eu ainda não conhecia a logosofia. Eu fui conhecer a logosofia aos 19 anos. Mas eu já tinha comigo essa vontade, né, de escrever um livro. Eu queria ser escritora. Isso já era, assim, um sonho que eu tinha desde a adolescência. E aí, trabalhando, então,
com a pedagogia logosófica e aplicando, né, esses recursos tanto na minha vida e vendo também o quanto estimulante ele é também nas minhas filhas, como mãe também. Eu tive a oportunidade de levar para minhas filhas muitas reflexões baseadas na natureza, na educação delas, e percebi o quanto é bom, né, é significativo. Aí eu falei, gente, pronto, eu tenho um conteúdo para escrever. Eu já tinha vontade de fazer o livro, né? E agora, então, esse conteúdo, ele surgiu, assim, ao longo mesmo da minha trajetória. E aí, foi dessa forma que eu quis escrever o livro. Mas o Gonzales Pecote, ele usa muitos recursos das imagens analógicas. Ele tem mais de 100 imagens analógicas em toda a obra dele. E eu falei, eu vou ter que escolher alguns, né? Aí, então, como educadora ambiental, eu escolhi 5 imagens analógicas, que eram imagens que eu trabalhava com vocês, né? Como alunos. E que eu lembro muito bem. Então, depois você vai contar um pouco pra gente. E aí, eu escolhi, então, 5 imagens para colocar nesse livro. Que está aqui, né, os exemplos que eu gosto sempre de trazer, né, a proposta que é o pássaro, né, apresentando aqui o ninho, né, a escola, a proteção, aprendendo a voar, que é a proposta. A vida como um jardim, o diamante interno, e esse aqui também tá mesmo relacionado com o ninho, né, do pássaro que está aqui se formando para depois bater asas e voar, né, que você conhece um pouco dessa proposta. Então, nesse livro, é um livro voltado para educadores, para pais, né, para todos que trabalham, né, com a educação, que se sentem responsáveis pela educação de um ser humano. Então, eu coloco aqui essas imagens analógicas, coloco algumas poesias minhas também, que eu também escrevo poesia. Que traz essa sensibilidade sua também, né? Isso é muito bonito. Ah, que bom, então, obrigada. Eu gosto também. Eu escrevo muito dessas poesias que foram também inspiradas na natureza. E coloco também uma parte didática para as pessoas, né, terem ideias de como aplicar essas imagens analógicas no dia a dia com os alunos. Então, tem vários recursos, né? Tem o recurso da música, o recurso do teatro, tem o recurso do desenho. Então, de acordo ali com a sua proposta, com os seus alunos, tem um recurso de uma meditação, né? Você que gosta, uma reflexão mais guiada. Então, tem esses recursos que cada um, de acordo com a sua modalidade, aquilo onde ele acha que ele flui melhor, ele vai poder realizar com a criança, com o adolescente, o jovem adulto. Porque a pedagogia logosófica, Júlia, uma coisa que eu acho muito interessante é que ela não é só para a infância. Sim. A pedagogia logosófica é para a vida inteira. Com certeza. Né? Ela é um recurso de formação do ser humano. Então, a pedagogia logosófica chegou na minha vida na adolescência, mas, na juventude. Mas ela tem também muitas perspectivas na vida do ser humano adulto, do adulto maduro também. Então, eu acho interessante porque a pedagogia logosófica, além de você ensinar o outro, você aprende primeiro. Verdade. Então, primeiro a gente tem que compreender, experimentar, né? Sentir a verdade que existe, né, nessas imagens analógicas, para aí sim a gente poder inspirar o outro a perceber essa mesma realidade também. Então, eu acho esse um diferencial da pedagogia logosófica muito significativo para nós, educadoras. Com certeza. Porque a gente se coloca como fazendo parte do processo de educação também, né? Então, é o professor aprendendo para ele poder ensinar. E ensinar sobre a vida. Com na certeza. Escola. E outra coisa também é que na infância, né, a gente aprende muito através do brincar, né? E aí você traz isso também no seu projeto, né, Da Colônia do Brincar. Da Brinquedoteca Itinerante. Sim, exatamente. E tem atividades também relacionadas à natureza. Muitas. Eu faço muitas atividades. Eu faço percurso ambiental lá no Parque Municipal, né? Vou nas escolas também, levando as atividades, né, de educação ambiental. Então, é educação ambiental
ambiental pela brincadeira, que é a minha proposta, né? Eu me formei em geografia, né? Sim. Antes de geografia, eu me formei no ensino do magistério. O meu ensino médio, na época, foi o magistério. Então, eu saí do ensino médio como professora, como um ensino técnico, né? Já comecei a trabalhar ali mesmo com 19, 20 anos. E aí, fui fazer licenciatura em geografia na PUC. Paralelo ao trabalho, né, ao meu estudo da PUC, eu já trabalhava como professora do ensino infantil, foi quando eu fui Me alfabetizou, né? Já alfabetizei, né, com 6 aninhos, Isso né? A mesmo. Júlia sempre foi uma ótima aluna. Dedicada, né? Dedicada, gostava tudo, assim, Dona Lu, vou fazer, quero fazer, era sempre assim, né, Júlia? Agora virou Luciana, mas antes era Dona Lu, né? Porque no colégio tinha que chamar de Dona. Era, a gente tinha esse hábito. E olha, eu posso te falar, eu adorava. Eu acho tão afetuoso. Eu acho, assim, carinhoso. Eu nunca me senti distante de vocês Sim, ao chamar sim. de Dona Lu. Era uma coisa que me Era aproximava. uma forma de respeito, mas ao mesmo Sim. tempo de conexão. De conexão afetuosa. E até hoje, não tem hora que eu falo Lu, Dona Lu. Eu sempre senti, sim, era um respeito afetuoso, né? Não nos distanciava. Mas então, Júlia, e aí, então, eu me formei, né, em geografia na PUC e fiz especialização em educação ambiental na UENG. Quando eu me certifiquei como brinquedista pela Associação Brasileira de Brinquedotecas, aí eu falei, gente, olha que interessante, eu vou poder unir todas as áreas do conhecimento que eu gosto tanto em um projeto, que era o que eu comecei a realizar, porque aí eu saí, né, do colégio para trabalhar, para realizar o meu projeto da minha brinquedoteca em 2017. Aí eu falei, então agora eu tenho um projeto e eu vou trabalhar com ele. E aí, então, eu uni todas essas áreas do conhecimento que eu tive, do magistério, da geografia, da educação ambiental e da certificação como brinquedista, e criei o projeto, então, Educando a Educação Ambiental pela Brincadeira, que é essa proposta de usar a linguagem do brincar para ensinar as atitudes, a formação das atitudes pró-ambientais, né? De mudanças de hábitos, de conexão com a natureza. Então, a Colônia do Brincar, ela é uma brinquedoteca itinerante e eu tenho vários projetos dentro dela. E um deles, que foi o último agora, que surgiu que é o Educando pela Natureza. Então, está sendo, assim, um projeto que surgiu esse ano, que surgiu ano passado, em 2025, e esse ano nós temos uma novidade. Isso. Agora falando assim, um pouquinho de mim, apresentando, né? Meu nome é Júlia Lacerda, eu sou pedagoga e psicopedagoga, trabalho na educação tem 17 anos, há 12 anos eu trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, atualmente como coordenadora do turno da manhã e à tarde como professora de crianças de 4 e 5 anos. Então, como a Luciana já mencionou, eu fui aluna dela, né? No Colégio Logosófico, então minha relação com a pedagogia logosófica, ela começou ainda na infância, tendo essa vivência na prática das analogias, coisas que eu carrego até hoje. A minha formação como ser humano, eu agradeço muito a você que foi minha professora e a todas as professoras que eu tive, né, lá no colégio, e também as minhas referências, porque na minha atuação como pedagoga, como professora, eu trago isso, né, essa relação que eu tive com as minhas professoras, que foi excelente, apoio, incentivo, eu tento fazer com a mesma forma com meus alunos, né. E aí, diante dessas tantas experiências que a gente tem ao longo da carreira, esse feliz reencontro, né, com a Luciana, que propôs para mim, para eu fazer com as crianças a atividade com a vida como um jardim. Que é uma das imagens. Trouxe um jardinzinho. A gente até trouxe essa imagem aqui hoje, né, do jardim. E ela faz parte desse livro, Educando pela Natureza, que a Luciana já falou, explicou um pouquinho. E nessa experiência, a gente trouxe essa prática que ela vem trazendo no livro dela para a minha sala de aula. E foi, assim, muito, muito gratificante ver o retorno das crianças. Então, assim, primeiro eu apresentei para eles a imagem, né, do jardim concreto. Perguntei para eles o que eles sabiam do jardim.
tem flor colorida, professora, tem borboleta, minhoca, tem insetos. Então, foram surgindo as respostas no concreto. E aí, depois, a gente trouxe a analogia. Então, a vida é como um jardim. E, a partir dessa analogia, a gente foi trazendo ensinamentos. Como a minha turma, ela chama Jardim do Bem, por uma feliz coincidência, né? Foi. Esse ano, a nossa escola tem um projeto institucional que chama Nosso Verde Esperança. E aí, a partir desse projeto institucional, a nossa turma recebeu o nome de Jardim do Bem. Então, quando a Luciana propôs a questão de trabalhar a analogia, a vida é como um jardim, casou direitinho. Porque a vida é como um jardim e o jardim do bem, né? E eu já queria trazer para minha turma os ensinamentos, né? A questão do cultivo dos valores, para ser, para além da natureza, também ensinamentos para a vida. Sim. Então, a gente fez a questão da conversa de uma forma adaptada, né? Para crianças de 4, 5 anos, porque eles são pequenos. E eles me surpreenderam. Foram, assim, respostas sensíveis, espontâneas. Quando eu perguntei que flores do bem que a gente podia cultivar na nossa vida, né? E eles falaram beijo, abraço, carinho, né? Ser legal, eu achei muito interessante. Eles falaram ser legal, dividir os brinquedos. Então, eles já estão falando de partilha, cooperação, né? Ajudar o próximo. Isso tudo através da questão da analogia. Então, a gente fez a questão prática, que foi fazer um mini jardim, com a participação especial da Luciana. Ela foi até a nossa escola. Foi uma delícia. E a gente usou elementos da natureza, né? Casca de árvore, argila, folhas secas, flores. Foi, isso mesmo. Né? E a gente colocou e essência. Eles amaram. Aí colocou essência com aquele perfume, que aí o jardim virou real. Foi muito legal. E aí aquele jardim, que era uma coisa abstrata, virou concreto. E ao mesmo tempo, a gente foi refletindo ao longo dos dias, né? E até hoje a gente ainda Ele fica na sala ou eles levaram para casa? Não, estão ficando na sala para a gente poder ter um elemento para lembrar o tempo todo. Gente, vamos cuidar do nosso jardim e o jardim da vida. Que flores do bem você está cultivando na sua vida. E como a gente sabe, né? Tem o lado bom e o lado negativo também. Então, a gente tinha que trabalhar também a questão das atitudes que não são tão positivas, né? E aí veio a ideia de trabalhar com as ervas daninhas e falar com eles que no jardim, quando o jardim está muito bonito, às vezes aparecem as ervas daninhas que podem até matar o jardim, prejudicar. E aí eu conversei com eles, e aí? Quais são as ervas daninhas que a gente tem que arrancar na nossa vida, né? E aí, para o dia a dia deles, para a realidade infantil, eles falaram bater, empurrar, tratar com desrespeito, gritar na sala, né? Não respeitar as regras, os combinados, né? Então, foi muito interessante. E aí, a gente fala que tem as flores do bem e as ervas daninhas. Quando acontece alguma coisa que não é positiva na nossa sala, a gente fala, vamos arrancar as ervas daninhas. Ai, que ótimo. Tá usando como uma imagem, como uma né? imagem e realmente trazendo essa analogia para o concreto o tempo todo. E esses dias também a gente plantou um feijãozinho, né? Que é uma coisa bem característica da educação infantil, trazer o feijãozinho no algodão. E aí eles foram acompanhando e observando que a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter o cuidado. O carinho também, a questão da luz, da água, e fazendo a analogia com a vida, o cuidado, o carinho, né? A atenção com as pessoas, o respeito, como que isso é importante. E outra coisa que foi muito interessante, que eu falo o tempo todo com eles, que na nossa sala, cada um é do seu jeito, cada um é especial da sua forma, né? Que é muito importante a gente trabalhar a autoestima na infância. E aí eles falaram, não é, professora, que cada feijãozinho aqui é diferente, é igual a gente. Então, um já nasceu, o outro não. Cada um tem o seu tempo, né? E a gente tem que respeitar esse tempo. Então, tá sendo uma coisa muito legal trabalhar a analogia. Foi uma experiência maravilhosa quando a Luciana foi lá nos prestigiar, né? Com a presença dela. E assim, é uma construção, é um processo, né? A gente sabe que não é do dia para a noite, a infância é só o início da vida, né? Mas que quando a gente
planta flores do bem, sementes boas, né? Como você fez na minha vida, plantando coisas boas como professora, isso germina ao longo da nossa vida inteira, né? E aí hoje, poder ser colega de profissão, né? Sim, é tão significativo. É uma coisa muito significativa e gratificante. E eu tô, assim, extremamente feliz e honrada, porque agora, né, nós vamos anunciar que eu vou ser coautora do livro, vou participar de um capítulo, que é A Vida é como um Jardim, falando um pouquinho dessa experiência que eu relatei agora para vocês, com os meus alunos, e trazendo essa vivência minha, né? Sim. Como ex-aluna da pedagogia logosófica, também já participei do congresso, né? Trago esses elementos na pedagogia, na minha prática do dia a dia como professora. Então, está sendo uma experiência muito feliz escrever esse capítulo e participar com você. Ah, que bom, Júlia. Fiquei muito feliz. Esse projeto, né, de convidar outros educadores, ele surgiu exatamente dessa vontade, porque tantos educadores, né, perceberam no livro essa mesma oportunidade que você está tendo com seus alunos, de ensinar sobre a vida no ambiente escolar ao longo do ano, com mais um recurso das imagens analógicas com a natureza. E aí eu pensei assim, gente, por que não convidar esses educadores, né, que se identificaram tanto com essa proposta, para escreverem um capítulo do livro. Então, esse ano de 2026, né, em outubro, eu vou fazer a reedição do livro Educando pela Natureza, com 5 educadores que foram convidados, um deles é a Júlia. Cada educadora vai escolher uma imagem analógica, cada uma escolheu. Eu falei, ó, a vida como jardim já é da Júlia. A minha turma já é o Jardim do Bem, já né? é o Jardim do Bem. Então, tem 2 educadoras de creches parceiras da prefeitura, conveniadas, e 3 educadoras da rede municipal, né? Sendo 2 de EMEIs e uma de EMF, de ensino fundamental. Então, são 5 educadoras que eu adoro acompanhar o trabalho, como você também, que eu reconheço esse compromisso, esse amor pela educação. Falei, não, nós temos que escrever esse projeto junto. E as meninas já estão também, como você, aplicando lá com os alunos, fazendo os registros, e aí elas vão me mandando, Luciana, eu consegui fazer isso, né? Vamos ver se é dessa forma. Também vou na escola delas também para poder realizar uma atividade com a imagem analógica. Então, a proposta é isso, né? É ampliar as possibilidades do livro, porque esse livro ele é um ponto de partida, não é um ponto final. Sim. Ele é um ponto de partida para poder despertar em todos os educadores essa proposta de que também é possível ensinar sobre a vida no ambiente escolar e através de imagens analógicas. Além de tudo que vocês já fazem, né? Que vocês já fazem muito, tem tantos projetos lindos que eu acompanho da rede municipal, esse é mais uma forma de enriquecer o dia a dia escolar. Então, eu fico tão feliz quando eu vejo, né, o professor, olha, é mesmo. Às vezes, Júlia, o professor já até faz isso, mas ele não consegue perceber que aquilo pode ser feito com mais consciência, com mais método, né, e que ele pode se inspirar em uma proposta pedagógica, né, ele pode fundamentar essa prática dele na pedagogia logosófica, que o Gonzales Pecote traz muitos recursos das imagens, ensina como usar, fala sobre a importância, né, da construção dessas imagens, de aprender a fazer essa relação para despertar a sensibilidade, a observação, né, de conexão com a natureza. Então, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. E eu estou extremamente feliz e honrada com esse convite. Ah, que bom. Quem sabe que a gente não volta aqui depois, né, no podcast, com mais as outras 4 educadoras, para a gente poder fazer o lançamento do nosso livro, cada uma contando um pouco da experiência. Vai ser maravilhoso, né? Ô, Júlia, então, e como está sendo essa experiência com você lá, com os seus alunos, escrevendo o livro? Qual que você retiraria, assim, uma mensagem principal que tem ficado para você, que você gostaria de transmitir? A mensagem principal que eu tenho a falar não é só para meus alunos, para os educadores, mas para as pessoas no geral, né? A gente vive num universo agora muito
acelerado, né? Então, meu convite para vocês é para desacelerar, se conectar com a natureza, né? Com a beleza que tem em cada detalhe. Quando a gente observa as estações do ano, o ciclo, né, da vida, questão do céu, quando a gente observa as nuvens, são as mudanças que a gente tem o tempo todo e a gente não para observar. O sol, que todos os dias amanhece, ilumina a nossa vida, todo dia é uma nova oportunidade da gente fazer diferente, melhor, né? Ser mais feliz. Então, meu convite é para a gente parar, desacelerar, olhar para si, olhar para a natureza e tirar os ensinamentos valiosos que tem. Muito bom, isso mesmo, que mensagem linda. Obrigada. Tão fundamental para a gente levar isso no ambiente escolar, no espaço escolar, porque aprender a viver é matéria que se ensina também, né? Com certeza. Ninguém nasce sabendo viver. O processo da vida é um processo de aprendizagem. E a criança começa a aprender quando? Quando ela está na barriga. Na gestação, já começa um processo de aprendizagem. Então, a infância, ela já está num processo de aprendizagem muito fecundo. Ali na infância é onde a gente vai construir, né, as bases do ser humano. A gente está construindo um alicerce de um ser humano. E já ir apresentando essas reflexões sobre a vida, né, sobre a oportunidade de viver, valorizando, né, essa vida, a convivência com os outros, consigo mesmo. Quantas oportunidades que a gente não tem para ensinar aos alunos sobre os desafios de convivência, observando a natureza? Verdade. Na colaboração das abelhas, por exemplo, na disciplina ali, né, das formigas, no canteiro das formigas. Então, no exemplo das abelhas, de colaboração, apresentar para os alunos como que as abelhas convivem, é a convivência das abelhas, como que eles podem inspirar a conviver também na escola, com os colegas. De forma harmoniosa, cooperativa, né? Exatamente. Com a persistência, a dedicação igual das formigas, né? Ali com a disciplina delas, cada uma cumprindo o seu papel, todos chegando no mesmo objetivo. Então, são formas da criança perceber, olha, né, como que isso vai tocar no interno dela. Porque a natureza é muito bela. E a criança, ela é sensível por excelência. Ela já tem aquela natureza. Então, é como se a gente estivesse educando a criança na própria natureza dela, que é uma natureza sensível, né, de beleza. Espontânea, que toca a sensibilidade, é alegre. A gente não precisa de educar pelo temor. Não é educar no sentido assim, se você não fizer isso, você vai perder. Não. O que eu percebo muito positivo na pedagogia logosófica é que é aquela educação que mostra para a criança o quanto que é bom ela ser daquela forma. O quanto que ela percebe a própria vida, né, se engrandecendo, o quanto que ela vai ali ficar feliz, alegre vivendo daquela forma. Não é uma forma impositiva, nem com temor. É fazer a criança sentir a vontade de ser daquela forma. Então, eu percebo que é muito eficaz. E você se recorda, Júlia, de alguma imagem analógica lá do Colégio Logosófica? Além dessas que estão no livro? Recordo muito, muito de duas. Né? Conta pra uma gente. É o colar de pérolas, que a vida é como um colar de pérolas, que cada pérola que você coloca no seu colar é um valor que você cultiva na sua vida. Então, você tem que encher o colar de pérolas, né? Foi com quantos anos você se recorda dessa? Com mais ou menos uns 7, 8, esse colar de pérolas. E o outro é a questão do prédio, que a vida é como se fosse um prédio, né? Que a gente tem que fazer a fundação através dos valores, das virtudes. E a gente tendo uma boa fundação, o prédio não cai, né? Então, quando a gente cultiva valores, boas atitudes, respeita, a gente está fazendo um bom alicerce ali para o prédio e não cair no sentido assim, não é sentido figurativo, claro, né? Que quando a gente vira adolescente, principalmente, tem muitos desafios, tem as questões das mudanças emocionais, corporais, né? Sim. Então, a gente já vê esses desafios. Se a base não tiver boa, né, vai para uns caminhos que não deveria ir. Então, como eu tive uma base muito boa,
não só, né, no colégio, das boas professoras, mas também da minha família. Então, assim, eu passei pela adolescência de uma forma muito tranquila. Que bom. E cheguei na vida adulta, cultivando os valores, arrancando as ervas daninhas, como eu falei antes, né? Que todos os dias a gente faz isso. Tem os desafios da vida, que não é fácil, né? Falar que viver é fácil, não é bem assim. É cheio de desafios. Mas eu trago comigo, assim, com muito carinho, essas duas analogias. Que bom. Que é a do prédio, né? E a do colar de pérolas. E tem alguma experiência, alguma situação, assim, que você viveu, que você lembra de que essa imagem, ela veio rapidamente na sua mente como uma defesa mental? Frente a alguma situação que você estava vivendo? Por exemplo, a do colar de pérolas, por exemplo. Você se recorda dela ter sido, assim, para você um ponto de apoio para a defesa? Eu acho que do colar de pérolas eu pensava mais assim, igual você falou anteriormente, né? Que na infância, quando você pensa que ser feliz é bom, ser uma pessoa positiva, boa, com boas atitudes, isso traz alegria, então o colar me fazia associar isso. A alegria, a felicidade de se você é uma pessoa boa, você é mais feliz, se você convive bem com o próximo, né? Isso traz coisas boas para a vida. Então, nesse sentido, sim. Agora, como defesa, eu acho que o prédio, a analogia do prédio. Que eu sempre pensava assim, se eu não fortalecer meu prédio, eu vou ficar mais velha e vou ter atitudes que não são boas. Então, eu sempre pensava correr risco, no né? prédio. Agora, conversando aqui com você, eu lembrei de uma outra, que é do diamante interno. Então, né? que ela tá até no livro. Essa tá no livro. Essa me fez, me ajudou muito com a questão da autoestima. Porque, pensando que a gente é um diamante bruto, né? Que vai lapidando para poder realmente ter esse brilho, essa luz, né? Eu fui uma criança muito tímida, muito reservada, não conversava tanto. E hoje em dia eu sou uma professora que conversa muito bem, que, né, tem uma boa didática e desenvoltura no meu dia a dia. Que foi um diamante que foi sendo lapidado, né? Pelo colégio, pela minha família, pelos professores, também pelas experiências da vida, né? Com certeza. Que fazem a gente crescer, amadurecer. Né? E essa imagem, você lembra dela também? Tendo sido apresentada para você no período escolar? No colégio. Que bom. Lembro, sim. Então, são imagens que elas repercutem, né? Elas fazem parte dessa formação. E elas vão acompanhando a criança. Ela não fica só ali naquele momento da sala de aula. Porque é uma imagem que, em várias fases da sua vida, ela vai te trazer uma reflexão diferente, positiva. E eu vivi diferente de você. Eu não tive oportunidade de estudar no colégio logosófico. E eu percebo, assim, Júlia, que pena que eu não tive contato com essas imagens analógicas. Porque eu sentia falta de alguma orientação mais transcendente na escola. Para além dos desafios acadêmicos, eu sentia falta desse acolhimento da minha realidade espiritual, que eu gostaria de ter tido, até mesmo para vencer as dificuldades acadêmicas, né? Era um estímulo a mais que, se eu tivesse tido, eu tenho certeza que eu teria tido muito menos prejuízos na minha vida escolar, porque eu não passei pela adolescência de uma forma tão tranquila como você passou, mas não foi porque eu não quis, foi porque eu realmente não tive condições de viver de uma outra forma. E nem ferramentas, né, para isso. Ferramentas para mas, superar. Assim, o positivo disso tudo é que você sabe também o outro lado, né? De quem não teve o recurso e agora como educadora, como uma educadora, sim, como mãe, escritora, como mãe, você está exatamente. Proporcionando isso para outras pessoas não passarem por isso. Com certeza. Né? Essa é uma consciência muito grande que eu tenho, sim, de poder oferecer aquilo que me faltou. Sim. Né? Então, e assim, que falta ainda para muita gente, porque muita gente não conhece essas coisas. Com né? certeza. Aí eu fico pensando assim, gente, quantos adolescentes podem não estarem vivendo aquele vazio que eu vivia, de querer algo mais, mas de
não receber. Então, essa condição de me colocar no lugar daquele que sente falta é que me move muito a realizar esse trabalho que eu realizo e com tanta convicção desse trabalho, da importância, porque depois que eu tive o contato, eu percebi, eu falei, gente, era isso que estava faltando. E aí te preencheu, né? É isso, e aí trouxe para minha vida uma outra perspectiva. Eu lembro que eu tive uma vontade de voltar para a escola. Voltou, né, como professora. E o mais interessante é que o Gonzales Pecotti, ele apresenta a vida como uma escola. E eu lembro que eu estava com aquela sensação de ter podido ter feito mais na minha fase escolar, mas quando eu tomei contato com essa concepção da vida como uma escola, eu falei, que maravilha! Então, essa escola eu vou aproveitar bastante, vou fazer bem feito. Isso mesmo. Então, assim, perceber a vida como uma escola e a gente se colocar como uma eterna aluna, Sim. aprendiz, né? Nessa posição que eu me coloco hoje. Então, eu vejo assim, eu não perdi, porque eu tenho muito ainda para ganhar, né? E esse tempo todo que eu já estudo logosofia, que já são 3 décadas, Nossa, né? muito tempo. Nem parece. Obrigada, Júlia. Então, é um trabalho, assim, que eu já venho, né? Muito dessa proposta de recuperar um tempo perdido, né? Que eu tive, talvez, na escola, que eu poderia ter feito mais, né? Ter tido menos prejuízos, mas hoje em dia eu sou muito grata por ter recebido essas orientações, né, da logosofia na juventude e hoje poder compartilhar, ser ponto de partida para outras educadoras fazerem muito e melhor do que eu já fiz, porque a humanidade evolui assim, né, Júlia? Sim. As gerações futuras sendo melhores que a nossa. Então, eu fico feliz de ver você, né, na sua idade, jovem, já realizando tanto profissionalmente, já tendo tanta consciência da importância do seu papel como educador. Eu falo, gente, que bom, né? Então, já é uma humanidade que já está melhor do que eu, uma geração que já está melhor do que eu. Ao mesmo tempo, eu vejo minhas filhas também, né? Na fase delas ali. Então, esse é o papel, né, de todos nós, educadores, querer que as gerações futuras sejam melhores que a nossa, né? Com certeza. E eu fico muito agradecida, né, por isso. E também estou aí fazendo meu papel de fazer as novas gerações serem melhores, né, através dos meus alunos. Então, assim, ser humano, infelizmente, a gente tem uma tendência ao negativo, muitas vezes a gente vai para esse lado. Então, no meu dia a dia com as crianças, eu tento sempre ir para o lado positivo. Olha, você deu conta, Sim. você é uma criança educada, parabéns, está cultivando a flor do bem, né? Mais pelo lado positivo do que pelo negativo, porque o negativo já está aí ao nosso redor o tempo todo. Então, se a gente pode ser luz na vida do outro, ser uma semente plantando uma flor do bem, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito gratificante. Então, a gente vai continuando fazendo o nosso papel. E outra coisa, de forma humilde, né? Que igual como você falou, a gente está o tempo todo aprendendo. Eu aprendo com meus alunos o tempo todo. Eu me considero uma pessoa muito melhor hoje do que antes de ser professora. Olha só. Né? Porque a gente tem empatia, se coloca no lugar do outro, aprende com eles, com a espontaneidade deles. Você sempre né? quis ser professora, Júlia? Como foi esse seu processo de escolha pela educação? Olha, na verdade, eu sempre quis ser professora, mas eu não sabia. Porque quando eu era criança, meu pai me deu um quadro, né? Aqueles quadros de giz ainda, né? E aí a gente colocava no quadro, eu dava aula para as bonecas e ficava brincando lá no quadro de giz. E também na escola. Tinha uma colega minha que tinha dificuldade, aí ela falava, Júlia, me explica a matéria. Aí eu ia lá, explicava para ela. Na adolescência? Na adolescência. Aí ela falava, nossa, você explicou melhor que o professor. Então, assim, eu tinha facilidade para explicar, para transmitir o conhecimento. Inicialmente era pelas bonecas no quadro, depois foi pelas amigas, mas depois eu queria era nutrição, porque eu sempre gostei de atividade física, alimentação saudável. E aí depois eu falei assim, não, eu quero escolher uma universidade pública para estudar. Então, o que poderia ser que abrangesse o que eu gosto? Eu amo criança, adoro educar.
Ah, então pedagogia. E aí no primeiro período eu já comecei a ver que eu gostava mesmo. Sim. No segundo período eu entrei para a escola, eu falei, não, é o que eu amo fazer. Ai, que lindo. Eu nasci para dar aula e é isso que eu quero o resto da vida. Que linda história, E me sinto Júlia. feliz e realizada todos os dias, né? Por dar aula, por ter essa troca, né? Porque é uma troca o tempo todo. Sim. E como você falou, né? Através da pedagogia logosófica e das nossas vivências, a gente o tempo todo tenta se melhorar para poder ser um bom exemplo para o outro, né? E eu vejo isso nos meus alunos, assim, é muito lindo, gratificante ver eles me copiando, né, positivamente, falando coisas bonitas com o colega. Não chora não, fica tranquilo, eu tô aqui do seu lado, igual eu faço com eles, acolhendo, né? Da mesma forma. E aí eles falam assim, professora, não é que dar abraço é plantar uma flor do bem? Olha só, tá aqui vendo? eu tô abraçando meu colega, eu tô dividindo o brinquedo e vem, compartilha comigo as coisas. Então é muito lindo isso. Ver que você tá plantando ali atitudes, né, diferentes na vida dele, ele tá gostando de ver ali e também querendo mostrar para você que ele tá fazendo aquilo que você tá ensinando, né? E de forma feliz, né? Ah, eu pedi para ele o brinquedo e ele dividiu comigo, né? Sem ter o conflito. Então, isso aí já são evoluções que a gente vê nos meus alunos esse ano, né? Mas tem aluno... semana passada veio um aluno meu, que foi aluno há 4 anos atrás, na educação infantil. Foi lá na escola, aí me chamaram. Eu falei, uai, mas quem que tá me chamando? Não, é um ex-aluno. Nossa, é muito lindo isso, né? Gostoso, pensar né? que o meu aluno foi com 5 anos aluno e voltou para me dar um abraço, para me ver, né? Que gostoso. Você ficou como uma referência importante para ele. Aí teve uma outra aluna também que veio me visitar esses dias. E aí falou, Júlia, você foi a melhor professora da minha vida. Ai, que gracinha. Me deu um presente, uma flor. Esse é um valor, e também já tá né? no fundamental, já tá mais velha, né? Já passou por várias professoras. Então, isso não tem dinheiro que pague. Não. Esse reconhecimento é muito lindo, né? Sim, exatamente. E você acabou fazendo uma nutrição da alma, né? Isso, você continua nutrindo o ser humano, mas não de outras formas, né? Não na sua natureza biológica, mas na sua natureza cognitiva, espiritual, né? Pensando nessas 3 dimensões do ser humano, né? Então, você está aí dentro da nutrição mesmo, né? Uniu aí as 2 áreas do conhecimento. Além, né, de todas essas imagens analógicas, a Júlia já falou sobre a experiência da vida como um jardim, a experiência do diamante interno, tem também essa do ninho, né? O pássaro, né? Aprendendo a voar, que também está relacionado com esse João de Barro aqui, que é levar para a criança essa proposta, né, na vida escolar, de que o ambiente escolar é um ambiente de proteção. É um ambiente onde ela está aprendendo, né, a fazer ali os seus primeiros voos. Então, errar e acertar fazem parte do aprendizado. Então, muitas vezes, a criança, ela tem vergonha do erro. Às vezes, ela não quer tentar para não errar. Não sei se você já observou isso nos seus alunos, né? E aí, então, apresentar para a criança que, do mesma forma que o pássaro, que ele está ali no ninho, que ele está sendo acompanhado pelos professores, pelos pais, né, pelos adultos de referência, ele vai fazendo experiências, né, de aprendizado. E o ambiente da escola, ele é esse ambiente de promoção da própria vida. Ele está errando num espaço seguro, onde ali vão ter pessoas de referência que vão poder orientá-lo. Olha, fulano, pode fazer de outra forma. Você está feliz dessa forma que você fez? Porque, com certeza, a criança, quando ela não erra de propósito. Ela não vai planejar ali, não é? Um erro. Ela está no início ali da sua formação como ser humano. Muitas vezes ela erra por falta de orientação, por falta de saber como fazer o certo. Então, aí vem o papel do adulto para poder orientar esse ser humano que está em fase de formação. E ao apresentar um ninho, a gente apresenta a escola como esse espaço de proteção,
e de formação, né, da sua própria vida. Então, eu vejo que isso é muito importante, porque traz a criança, acolhe mais a criança ali, né, naquela sua dificuldade, nos seus desafios, para ela perceber que vai ter um momento que ela vai sair da escola, mas que ela esteve num ambiente onde ela realmente recebeu o que ela precisava, né? Para além do que a família oferece, a escola também tem esse papel de orientar, né? A parte acadêmica, cognitiva, mas essa parte de formação do ser humano também. Então, eu vejo que essa imagem analógica, ela também é muito significativa para apresentar aos alunos, porque ele percebe que o professor não é inimigo. O professor, ele é seu amigo. Ele é uma pessoa que está ali contribuindo no seu processo de formação. Então, dá para o aluno essa noção de que ele pode pedir ajuda quando precisa, de que ele vai ter alguém ali, né, para motivar, para acolher. Então, eu vejo que isso é muito importante, né, o aluno se ver num processo de educação, né, ao longo da sua vida. Foi uma alegria compartilhar essa conversa com a Luciana Queiroz. E a gente gostaria de convidar vocês para compartilhar esse conteúdo, né, com outras pessoas, porque aquilo que é bom, que é positivo, a gente tem que divulgar e difundir por aí. Isso mesmo. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço, Júlia. Estou muito feliz. Eu também. E para mim, como professora, é uma grande realização poder te ver trabalhando na educação, né, com tantos estímulos, fazendo tanto pelas novas gerações. E fico muito feliz pelo convite e honrada também. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo.